Amém. Irmãos de pé ainda, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 6. João 6, a partir do versículo 22. Amém? Está escrito assim: No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, nesta noite. Palavra viva, palavra verdadeira. Palavra, Senhor amado, que é um alimento para a nossa vida, que é também, Senhor, o alicerce para a nossa vida, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem um propósito com esta palavra para falar conosco nesta noite. E nós pedimos que o Senhor tenha toda a liberdade. Fala, Senhor, tudo aquilo que o Senhor preparou para falar. E que os nossos ouvidos estejam abertos e que o nosso coração seja uma boa terra. Usa, Senhor, a minha vida, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esta passagem nos mostra Jesus, logo após multiplicar os pães e alimentar uma grande multidão, eles atravessaram o mar da Galileia e foram para o outro lugar. E a palavra de Deus diz que aquela multidão que tinha comido daqueles pães ficou procurando Jesus, e não achando Jesus ali, nem os seus discípulos, eles pensaram: Jesus deve ter atravessado, vamos atravessar também, e vamos atrás dele. E eles foram e encontraram Jesus lá do outro lado, e eles perguntaram: Rabi, quando que o senhor chegou aqui? Como é que o senhor veio aqui? E Jesus olha para eles, e Jesus então, lá no versículo 26, responde para eles: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. O que Jesus está dizendo para aquela multidão? Jesus está dizendo para a multidão: olha, vocês não estão me buscando porque vocês creem que eu sou o Messias, vocês não estão me buscando porque vocês assimilaram a palavra que eu ensinei, porque antes de Jesus alimentar a multidão, ele ensinou. Vocês não estão me buscando por nada disso, vocês estão me buscando porque vocês comeram do pão e vocês se saciaram. Vamos trazer aqui para os nossos dias. Tem pessoa que só busca a Deus para receber bênção. Ele não está preocupado com a vida eterna, ele não está preocupado se ele tem que servir a Deus ou se ele não tem que servir a Deus, ele não está preocupado com a palavra, se ele tem que mudar de vida ou não. Ele quer milagre, ele quer bênção, ele quer vitória. Ele não está preocupado com as outras coisas, que são mais importantes do que o milagre. Por que é mais importante? Porque nós estamos falando de coisas espirituais e eternas. São mais importantes do que as coisas materiais. Um exemplo bem claro disso é quando aqueles amigos levam o paralítico para cima da casa, porque eles não conseguem entrar onde Jesus está por causa da multidão. Eles abrem o telhado daquela casa e eles baixam aquele homem até a presença de Jesus. E a palavra de Deus diz que ele era um homem paralítico. E Jesus então olha para aquele homem e Jesus diz:
perdoados te são os teus pecados. Todo mundo que estava olhando para aquele homem estava imaginando que a sua maior necessidade era a cura, o milagre. Mas Jesus enxergou uma necessidade muito maior no espírito e na alma daquele homem. Aquele homem precisava ser perdoado, aquele homem precisava ser salvo. E Jesus vai direto naquilo que é mais importante: perdoados te são os teus pecados. Os fariseus então eles não entenderam o que Jesus estava fazendo, talvez eles acharam que Jesus estava querendo desafiá-los, eles começam a dizer: quem que pode perdoar pecados sobre a terra? Mas eles não estão preocupados se o homem tinha sido perdoado ou não, se o homem tinha sido salvo ou não, liberto ou não, eles não estão preocupados com isso, eles estavam preocupados em questionar a autoridade de Jesus. Quem sabe as outras pessoas olharam e disseram: mas esse homem precisa receber um milagre, precisa receber uma cura. Quem sabe eles focaram só no físico, mas Jesus foi aonde era mais importante. E mais importante do que qualquer bênção material são as bênçãos espirituais. É o perdão dos nossos pecados, irmão. A palavra de Deus diz que ainda que eu desse o meu próprio corpo para ser queimado, ninguém é capaz de comprar a salvação da sua vida. Se juntar todos os recursos dessa terra, não compra a salvação de uma única alma. Então a necessidade maior, o maior milagre é nascer de novo, é ter o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Jesus manda os seus discípulos, e os discípulos voltam alegres, e eles dizem para Jesus: Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, no teu nome nós curamos enfermos, no teu nome nós fizemos tantas maravilhas. Jesus disse: alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito nos céus. Jesus disse: olha, o maior milagre, a maior bênção não é essas coisas, é o seu nome está escrito lá no livro da vida. Esse é o maior milagre, essa é a maior bênção. Não que Jesus não possa curar, não que Jesus não possa fazer milagres, ele pode sim, e ele faz. Mas não adianta nada a gente ficar focado só nas coisas materiais e nos esquecermos daquilo que é mais importante. O apóstolo Paulo disse: se a nossa esperança em Cristo é só nesta terra, são só nas coisas materiais, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então nós temos que buscar sim as coisas materiais, mas não como prioridade da nossa vida. A prioridade maior é a nossa vida com Deus. A prioridade maior é aquilo que o Senhor pode fazer em nós e através de nós. Essa multidão estava aqui só focada nas coisas materiais. E Jesus no verso 27 vai dizer: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a esse o Pai Deus o selou. O que Jesus está querendo dizer? Que se Deus te abençoar e te der um carro, se Deus te abençoar e te der uma casa, se Deus te abençoar e te der uma empresa, no dia que você partir para a eternidade, isso aqui vai ficar aqui, irmão. Não vai te acompanhar para a eternidade. O milagre que você recebeu de uma cura, de qualquer coisa que Deus fez na tua vida, não vai te acompanhar para a eternidade. Mas aquilo que você viveu com Deus e para Deus, isso vai te acompanhar para a eternidade. Jesus nos ensina isso, e quando ele está lá no Sermão da Montanha, ele vai falar para nós buscarmos em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Primeira coisa é isso. E depois, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Deus vai cuidar dos detalhes da nossa vida. Deus sabe que nós necessitamos de coisas materiais. E quando ele fala no Sermão do Monte, ele diz: olha os passarinhos. Eles não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas Deus está cuidando deles. Vocês têm muito mais valor do que os passarinhos. Jesus está nos ensinando isso. Olha os lírios do campo, eles não tecem, não fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, e hoje nasce, amanhã seca e morre, Ele não vai cuidar de vocês? São filhos. Nós somos filhos de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Deus conhece os detalhes da nossa vida. Davi diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado,
nem a sua descendência mendigar o pão. Deus está cuidando. Não significa, irmãos, que todo crente vai ser milionário. Não. Significa que Deus vai suprir as nossas necessidades. Olha a viúva da Sarepta de Sidom. Ela está no estreito. Ela está para fazer a sua última refeição. Mas antes que ela faça a sua última refeição, chega o profeta. Chega a provisão dos céus. Deus multiplica a farinha na panela. Deus multiplica o azeite na botija. Olha a outra viúva no dia do profeta Eliseu. E os filhos estão a ponto de serem levados como pagamento de uma dívida. Mas não chega a ser levado. Porque antes que eles sejam levados, Deus multiplica o azeite. Aleluia. Ela paga a dívida e ela ainda tem dinheiro para viver do resto. No tempo certo, na hora certa, a provisão de Deus vai chegar na nossa vida. Quando nós focamos mais em Deus, mais em buscar a Deus do que as coisas materiais, Ele vai suprir as nossas necessidades. Olha o que Ele diz no versículo 35. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus está dizendo: eu sou a provisão de todas as coisas. Ele disse: eu desci do céu para que vocês tenham vida. E como que Ele disse? Vida com abundância. Não é de qualquer maneira. É vida abundante, é vida suprida, é vida plena. Lutas e tribulações nós vamos enfrentar, irmão. Mas Deus vai estar conosco. Aleluia. Podemos estar no deserto, mas o nosso Deus é o que manda o maná dos céus. Podemos estar no deserto, mas Ele faz sair a água da rocha. Aleluia. Podemos estar ali numa necessidade grande, mas Ele multiplica os pães e os peixes, Ele multiplica o azeite, Ele multiplica a farinha, Ele traz provisão para as nossas vidas. Jesus está dizendo: olha, eu sou o pão da vida. Que adianta, irmão, a gente focar nas coisas materiais e perder? Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Tem pessoa que fica focada tanto nas coisas materiais que acaba se esquecendo do principal, que é Deus. E fica só atrás de dinheiro, só atrás das coisas materiais. Irmãos, isso é dentro da igreja, é crente muitas vezes que fica só focado nisso. Toda a prioridade da vida dele, ele ora, mas ele vem na igreja, mas ele está só preocupado em receber as coisas materiais. A gente não pode ser assim. A gente tem que focar nas coisas espirituais. E pastor, como é que a gente foca nas coisas espirituais? A gente vai focar nas coisas espirituais quando a gente vai aplicar a nossa vida para ler a palavra do Senhor, para obedecer a palavra do Senhor, para orar, para jejuar, para estar na igreja. Quantas pessoas, a igreja não é mais prioridade na vida deles? Ele vem quando dá. Quando não dá, ele não vem. É normal para ele. É normal, qualquer outro compromisso ele coloca na frente da igreja, ele não vem. A gente está deixando as coisas de Deus de lado. A nossa prioridade tem que ser a igreja. É importante nós estarmos aqui, irmão, na igreja. Eu ouvi uma frase, ela não é um texto bíblico, nada, mas eu nunca mais esqueci. E ela dizia assim: não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. E é verdade, irmãos. Quantas vezes a gente fica correndo atrás das outras coisas e a gente não tem tempo para aquilo que é principal, que é a nossa comunhão com Deus. A nossa vida passa assim, rápido. Passa rápido. E se a gente deixar para servir a Deus, lá, quem sabe a gente vai embora antes e não serve a Deus. Não é verdade? Quantas pessoas falam: não, o dia que eu me aposentar, o dia que isso eu vou servir a Deus. E às vezes, irmãos, a pessoa vai embora antes. Ou às vezes aposenta e aí ela vai colocar outra coisa. Ah, não, agora eu preciso disso para depois. E aí a vida passa. Por quê? Porque Deus não é a prioridade. E nós temos que colocar Deus como prioridade da nossa vida. Eu tenho que me preocupar em orar, eu tenho que me preocupar em buscar o Senhor, eu tenho que me preocupar de perguntar ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer que eu faça para o teu reino? Jesus vai falar algumas coisas, lá no profeta Isaías, você vê que a visão da glória de Deus foi algo espetacular, não foi? Mas Deus tinha um propósito para estar ali falando com Isaías, não tinha? Qual era o propósito de Deus para mostrar a sua glória para ele? Não é para que ele ficasse impressionado com a glória de Deus.
foi para que ele atendesse o chamado do Senhor. Ele ouviu a voz do Senhor: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele ouviu a voz do Senhor. Ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia. Jesus disse: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E às vezes a gente pensa que esse escolhido é porque Deus faz acepção de pessoas. Não. Poucos se dispõem para dizer: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer fazer de mim? E a gente olha para a palavra de Deus e a gente vê pessoas que, numa oportunidade, irmãos, eles abraçam aquela oportunidade e seguem ao Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que o profeta Elias chega num lugar que Deus mandou ele ir lá falar com Eliseu. O que Eliseu está fazendo? Trabalhando na terra. 12 juntas de bois, ele está lá na 12ª, está lá trabalhando, trabalhador, hein? O profeta Elias vem, pega a sua capa, passa sobre ele e vai embora. Elias não ficou lá: Eliseu, por favor, pelo amor de Deus, Deus está te chamando. Olha, Eliseu, olha, vem, Eliseu. Não, passou a capa e foi. Eliseu correu atrás dele e disse: deixa-me despedir do meu pai e da minha mãe. Não foi Elias que ficou ali: pelo amor de Deus, vamos lá, Eliseu, Deus tem um chamado na sua vida. Ô, Eliseu, vamos servir. Não, a oportunidade Deus deu, ele correu, ele entendeu, ele correu atrás do profeta. Elias disse: deixa-me despedir dos meus pais. Elias falou: vai e volta, porque você sabe o que Deus fez com você. Ele entendeu, irmão. Ele foi lá, beijou o pai, beijou a mãe, voltou. O que ele fez com a junta de boi? Queimou. O que ele fez com os bois? Matou a sua carne, deu para o povo. O que Eliseu está fazendo? Para essa vida aqui eu não volto mais. Para essa vida aqui eu não volto mais. Eu tenho agora um propósito, um objetivo na minha vida. Irmãos, a gente não pode ficar agarrado nas coisas desse mundo aqui, não. Porque se a gente ficar agarrado nas coisas desse mundo aqui, a gente não vai servir a Deus. Jesus chega para o jovem rico e fala: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e me segue. O que ele disse? Não posso. Tenho tantos bens. Ficou agarrado nas coisas do mundo. Irmão, a vida passou. E se ele não se arrependeu, o que adiantou os tesouros dessa terra? Não adianta de nada, irmão. A gente tem que então nos voltarmos para Deus. Eu não estou dizendo que Deus vai pedir isso para todo mundo, não. Mas a gente tem que estar disposto a fazer o que Deus quer que a gente faça. Uns Deus tira do palácio, como tirou Moisés. Outros Deus coloca no palácio. Deus colocou José no palácio. Deus colocou Davi no palácio. Deus colocou Daniel no palácio. Mas para outros Jesus disse: ó, deixa os barcos, vem e me segue. Para outros Jesus disse: deixa a coletoria para trás, vem e me segue. Para Eliseu: deixa essa lavoura aí, deixa essa plantação aí, vem e me segue. Para alguns Deus vai falar: ó, larga tudo e vem me servir. E a gente tem que estar disposto a fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, meu irmão, porque a vida verdadeira está em nós cumprirmos o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Porque lá no céu nós não vamos apresentar coisas materiais, nós só vamos apresentar as coisas espirituais. E a gente precisa entender isso, para a gente não perder a nossa vida. E uma das coisas aqui que o Senhor colocou foi isso mesmo: cuidado para não receber a bênção material e perder a salvação. Verso 49. Jesus disse assim para aquele povo: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. E Jesus não está falando só da morte física, não. Jesus está falando da morte espiritual. Vossos pais comeram maná, quer dizer, provaram o milagre durante 40 anos. Provaram de coisas sobrenaturais 40 anos, mas não foram salvos. Aí Jesus continua dizendo: este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre.
E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aleluia! Nós temos que fazer o que, irmão? Dar a nossa vida para Deus. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Eu não entrego o meu caminho ao Senhor, significa que eu não posso mais viver para mim. Eu tenho que viver para Deus. Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Senhor, o que o Senhor tem para mim? Senhor, o Senhor quer que eu seja o quê? O Senhor quer que eu seja empresário? Amém, você é um empresário. O Senhor quer que eu seja um médico? Amém, você é um médico. O Senhor quer que eu seja um enfermeiro, um engenheiro? Eu vou ser. Mas se Deus quiser que eu seja um pregador do Evangelho, amém, você também. Eu tenho que estar disposto a fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Olha Neemias, Deus deu uma função de reconstruir a cidade. Deus vai colocar cada um no lugar, irmão. Cada um Deus vai colocar no lugar. Daniel, Deus não colocou lá no governo? Deus coloca pessoas no governo, Deus coloca pessoas no palácio, Deus coloca pessoas nas mais diversas áreas. Mas o importante é você estar aonde Deus quer que você esteja, não aonde a ambição do teu coração quer. Não é aonde o teu projeto pessoal te levou, não, é onde Deus quer que você esteja. Nós temos que ter esse entendimento de que a nossa vida pertence a Deus e que eu tenho que viver para o propósito de Deus, porque senão eu vou errar. Eu vou fazer como o jovem rico, eu vou dizer, não, Senhor, eu já tenho o meu plano, o meu projeto, ser pregador do Evangelho, não, eu quero ser um empresário. O que adianta? Posso ganhar milhões de dinheiro, chegar na presença de Deus, Deus vai dizer, eu não te chamei para isso. Quantos morreram, quantos foram para o inferno, porque você virou as costas para o ministério, para o chamado. Então, irmãos, a gente tem que entender isso. Jesus está chamando a atenção desse povo para que eles pudessem entender isso, que mais importante do que comer o pão multiplicado, era entregar a vida, era comer o pão celestial, era comer o pão vivo, era entregar a vida para o Senhor Jesus. Exemplos assim que eu me lembrei quando eu estava meditando sobre isso, os 10 leprosos. 10 receberam a cura, não receberam a cura? Quantos voltaram? 1. Para esse que voltou, Jesus disse, ele foi salvo. Além da cura física, ele recebeu a salvação. Os outros ficaram só no milagre físico. Não tiveram nem gratidão de voltar. E hoje em dia está cheio de gente assim, irmão, que ele vem na igreja, ele só quer a bênção. Recebeu a bênção, ele vira as costas para Deus, ele vai embora, porque ele não quer saber de Deus. Ele não quer saber da palavra, ele não quer mudar de vida, ele não quer entregar a vida dele para Deus, ele quer só o milagre, ele quer só a bênção. Ele não quer Jesus, ele quer aquilo que Jesus pode fazer. Quantas pessoas são assim, irmãos? Alguns nem voltam mais na igreja, mas outros ficam dentro da igreja. Mas ele fica dentro da igreja, mas ele diz assim, eu mando na minha vida. Eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero. Servir a Deus? Não, eu quero viver a minha vida. E acha, irmão, que está agradando a Deus. Não, a gente agrada a Deus quando a gente faz aquilo que Deus quer que a gente faça. Não adianta a gente querer fazer o que a gente quer. Olha Judas não viveu ali com o Senhor Jesus 3 anos da vida dele. Orou pelos enfermos, os enfermos foram curados, expulsou o demônio junto com os outros. A Bíblia não diz que ele era um discípulo que não participava das coisas, não. A Bíblia diz que ele estava ali junto, envolvido. Estava ali participando de tudo, mas pôs tudo a perder por causa da ganância do coração. Porque a Bíblia diz que embora ele estivesse ali com Jesus, ele não deixou Jesus transformar a vida dele. Ele era ladrão, carregava a bolsa e roubava aquilo que era colocado ali. Nunca deixou, e quando ele recebeu uma boa proposta para vender Jesus, o que ele fez? Vendeu. Quantas pessoas estão na igreja, mas se ele receber uma proposta que impeça ele de servir a Deus, ele vai sem pensar 2 vezes. Pastor, não posso mais vir na igreja não, porque agora recebeu uma proposta aí, boa, sabe, financeira, boa, não dá mais para me vir na igreja não. Não é igual Judas, irmão? É igual Judas. A mesma coisa, está virando as costas para Jesus, está virando as costas para Deus.
Olha Ananias e Safira, estava ali no meio da igreja primitiva, vendo tanta coisa, irmão. Mas chegou no momento que eles fizeram o quê? As coisas materiais estavam mais importantes na vida deles. Oh, não vamos dar tudo não, vamos só falar que nós vamos dar tudo, mas a gente não dá tudo não, a gente guarda um pouquinho para nós. O pecado não era eles guardar, irmão. O pecado não era que eles não deram tudo, o pecado foi que eles mentiram para o Espírito Santo. O pecado foi que eles falaram, estamos dando tudo, e não deram tudo. Mentiram para Deus, mentiram para o Espírito Santo. E a gente tem, irmãos, que ser sincero diante de Deus. A palavra de Deus diz se ensina ou não. O que passa disso é procedência do maligno. Pessoas que experimentaram o poder de Deus, pessoas que participaram da glória de Deus, mas que perderam a sua bênção porque ficaram agarrados nas coisas materiais. E nós temos que deixar o Senhor Jesus transformar toda a nossa vida. Olha o que Jesus vai dizer aí, a partir do versículo 53. Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Aleluia! O que Jesus está dizendo? Existe uma vida muito mais importante do que a vida aqui na terra. Existe uma vida muito mais preciosa do que a vida na terra aqui, e é a vida para Deus. Jesus disse, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Meu irmão, não existe nada mais precioso do que viver por Deus e para Deus. Quando Deus diz, bem está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Bem está, servo bom e fiel, aleluia. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, não existe nada mais importante. Não existe nada mais precioso, não existe nada mais importante do que a gente cumprir o propósito de Deus para a nossa existência. Não adianta a gente viver para nós mesmos. O importante é nós vivermos para Deus, aleluia. Se Eliseu poderia continuar com as juntas de bois. Eliseu poderia fazer grandes colheitas, Eliseu poderia ganhar muito dinheiro, mas quando ele partisse para a eternidade, do que adiantava as coisas? Do que adiantar, irmão? Você acha que os celeiros dele iam impressionar a Deus? Você acha que as coisas materiais iriam impressionar a Deus? Não. O que é importante é aquilo que nós vivemos com Deus e para Deus. Nada é mais importante do que isso. Amém? Vamos orar.